neste momento nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre tireoide. Vocês perguntam e nós temos aqui dois especialistas de oncologia, cabeça e pescoço. Doutor Rafael Desico, tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda, e você? Seja bem-vindo à Saúde de você. Obrigado. Mais de um ano já com a gente, hein, doutor? Sim, mais de um ano já. É isso aí. E a doutora Débora Viana, tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. É um prazer recebê-la no Saúde de você mais uma vez. É um prazer estar aqui. Bom, vamos fazer um bate-papo aqui, porque tem muita pergunta, as pessoas têm dúvidas ainda quando se fala de tireoide, né? Então eu vou perguntando e aí vocês vão me ajudando. Todo mundo tem tireoide? Todo mundo tem tireoide. A tireoide é um órgão do corpo que a gente nasce com a tireoide, vive com ela a vida toda e morre com a tireoide. O que acontece é que a tireoide pode adquirir algumas doenças, como todo órgão do corpo. E aí a gente tem as doenças da tireoide, né? Doutor, para que serve a tireoide? A tireoide basicamente produz um hormônio que mexe com o metabolismo, ele mexe com o corpo todo, né? Então é importante saber dos níveis desse hormônio, saber se tem um excesso ou uma falta de produção desse hormônio. Essa é muito importante. Agora, tem uma pergunta que assim, eu quero saber de vocês, que nódulo nem sempre é tireoide ou quando aparece um nódulo já é preocupante, a pessoa já tem que entrar no pânico? De forma alguma, né? De forma alguma. Então, nódulos na tireoide, na verdade, na grande maioria são benignos. Então, a maior parte dos nódulos não são cânceres, né? Então, mulheres têm muito alta prevalência de nódulos em tireoide benignos, tá? Todo nódulo deve ser investigado? Na verdade, também não. Alguns nódulos de característica extremamente benigna simplesmente devem ser acompanhados, né? Não precisam ser operados, nada disso. Mas o importante é o quê? Sempre ser acompanhado e passar com um profissional responsável por isso. Doutor, que tipo de exame é feito para identificar nódulo? É palpável? Como que funciona? Sim, primeiro o exame mais importante é o exame físico. A gente vai examinar o paciente, vai palpar a tireoide, ver se tem nódulo, se a tireoide está aumentada, se a tireoide, às vezes a gente não consegue palpar o nódulo. O melhor exame que a gente tem complementar ao exame físico é o ultrassom. O ultrassom de tireoide é um exame simples, teoricamente barato e é um exame altamente eficaz para identificar nódulo de tireoide. Até o melhor exame que existe? Exatamente, né? Olha que interessante. Exatamente. Por isso que eu gosto de conversar com dois especialistas, tá vendo? Aí a gente tem a informação e aí vem um e reforça. Então, é realmente para que vocês saibam que aqui no Saúde Você a informação é com responsabilidade. Tem mais ainda. Hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo, doutora? O hipotireoidismo, ele existe naquela pessoa que tem pouco hormônio da tireoide, né? Então, a gente tem duas formas de funcionalidade errada da tireoide, que é a produção de muito hormônio, aí é o hipertireoidismo, e a produção de pouco hormônio, que é o hipotireoidismo. Que nem o Rafael já falou pra gente, a tireoide é responsável pela produção do hormônio do metabolismo. Então, se a gente tem um hipotireoidismo, a gente tem pouco hormônio do metabolismo, nosso metabolismo cai, é aquele parte que o paciente chega e fala, estou ganhando peso, é a tireoide. Sim. Exatamente. Se a gente tem um hipertireoidismo, a gente tem hormônio a mais no corpo, o nosso metabolismo acelera, é aquela pessoa que vai ter hormônio a mais e perde peso. Mas aí, às vezes, a pessoa fica cansada demais. Vocês, como médicos, a pessoa chega muito cansada, também pode ser um sinal de tireoide? Sim, hipotireoidismo, tem que investigar. Aí, nesse caso, além do ultrassom, a gente tem que fazer exame de sangue, para a gente saber aí já começa a taxa, investigar realmente para ver. Porque não necessariamente um paciente vai ter um nódulo na tireoide e uma disfunção de hormônio da tireoide. São coisas diferentes, né? Então, eu posso ter um paciente que tem nódulos e uma tireoide que funciona normalmente, quer dizer, tem a taxa de hormônio normal e não vai ter sintoma nenhum de sentir-se acelerado ou deprimido. E eu posso ter um paciente que tem uma taxa de hormônios alterada e nenhum nódulo na tireoide. Então, são doenças separadas. Bom, tomar o hormônio da tireoide, ele emagrece? Porque, olha, cuidado que o pessoal, se falar que emagrece, vai querer tomar, hein? Vocês viram a cara, né, dos dois. Né? É uma pergunta, vamos colocar capciosa. Capciosa, né? até vai emagrecer. Tem gente que toma hormônio tireoidiano sem precisar. Isso é muito... Ele pode emagrecer? Emagrece. Pode emagrecer.
Só que ele pode trazer um monte de problema. Taquicardia, arritmia, um monte de problema cardíaco, né? Entre outros, né? E é verdade que causa queda de cabelo, unhas, essas coisas, fraquezas? Pode acontecer? Sim, sim. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, então produzir muito hormônio e pouco, vão causar queda de cabelo e fraqueza nas unhas, né? Que fazem parte do nosso metabolismo. Mas uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente voltar é na ingesta do hormônio da tireoide, né? Então, assim, é uma coisa que não pode ser feita irresponsavelmente, né? Hormônio de tireoide só deve ser tomado com prescrição médica, né? E para quem precisa, exatamente, para o hipotireoideu, né? Quem tem pouco hormônio da tireoide, né? Então, não deve ser feito. Vai perder peso temporariamente, se você usar um hormônio da tireoide sem necessidade, às custas de perda de massa muscular, às custas de perda óssea, né? Então aumenta a osteoporose, aumenta o risco de fraturas e quedas, né? E aumenta o esquecimento e, que nem a gente já falou, Aumenta AVCs e infartos, né? Então não deve ser feito. Inclusive a gente vai falar de AVC também. Bom, eu tenho duas perguntas para encerrar que eu acho muito importante. Para as mulheres que tomam anticoncepcional, pode causar alterações na tireoide? Outra pergunta também vamos colocar capciosa, né? Porque é o que a gente tem. Se a gente tem uso de anticoncepcional, nós vamos ter alteração na taxa de T3 e T4. Mas a taxa nossa de TSH e T4 livre, que é o que realmente mede o nosso índice de hormônio de fato funcionante, não vai mudar. Então, na verdade, nesses pacientes não se deve dosar o T3 e T4, tá? Mas a tireoide continua funcionando normalmente. Agora eu quero só tirar uma dúvida para a gente encerrar, porque eu ouvi muito isso nos canais de comunicação, as pessoas já me falaram isso. Eu quero ouvir de vocês dois. É verdade que se alguém tiver o câncer, que se for de tireoide, as chances de cura de todos os tipos de câncer é a mais fácil de ser curada, detectada precocemente? Se eu pudesse, eu não teria nenhum câncer. Né? Opa, Primeiro. nem eu. Segundo, sim, é um dos tipos de câncer que tem a maior taxa de cura, melhor sobrevida. O paciente tem a maior chance de sobreviver desse tipo de câncer e levar uma vida normal. Mas detectado precocemente, né, doutora? Na verdade, tanto o câncer inicial de tireoide quanto um câncer até avançado de tireoide vão ter uma sobrevida muito boa, né? Olha! Alguns tipos de câncer, o problema é o tipo do câncer. Então, 90% é um tipo que é o carcinoma papilífero, é o que tem o melhor prognóstico. Tem alguns tipos de câncer, tipo câncer medular de tireoide, o carcinoma anaplásico, esses são bem agressivos. Por isso que eu não queria ter nenhum. Tá Não certo, dá pra abusar. doutores. Mas é uma sobrevida em torno de 98%, que é uma coisa Que é uma excelente fantástica. notícia. Sim. Ninguém se desespera, é isso só aí. ser tratado. E é só procurar médicos especialistas em cabeça e pescoço. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei o bate-papo, foi muito esclarecedor. E eu espero vocês mais vezes para a gente fazer mais um Mitos e Verdades, saber o que as pessoas pensam e tirar a dúvida do nosso telespectador. Claro. Obrigada. E agora a gente vai para aquele rápido intervalo e você continue fazendo suas perguntas que nós já voltamos.